Caríssimos irmãos e irmãs, nestes dias nós estamos, ou melhor, hoje, de modo específico, nós estamos encerrando o tempo, ou os dias, que nós chamamos de a oitava da Páscoa. E é lógico que vocês, todos nós já sabemos o que é a oitava da Páscoa, e mesmo que não, dá para a gente intuir a partir do próprio termo, né? Oitava da Páscoa. 8 dias corridos que nós celebramos o dia santo da ressurreição do Senhor. Na verdade, eu falo assim, 8 dias corridos, porque a gente conta a nossa semana normalmente. Então, aí a gente conta segunda, terça, quarta, tranquilo. Mas se fôssemos, então, olhar isso mesmo do ponto de vista da fé espiritual, do ponto de vista litúrgico mesmo, celebrativo, nós não temos 8 dias, né? Nós temos, na nossa segunda-feira tem um domingo, na nossa, ou pelo menos na semana que passou, né? Na terça-feira tinha um domingo, na quarta-feira tinha um domingo. É como se a graça e a alegria do domingo se perpetuasse a ponto de que não houvesse os dias como nós o conhecemos, a semana como nós a conhecemos, como se fosse somente um dia. E este dia é o dia da Páscoa do Senhor, é o domingo. É por isso que então nós chamamos de a oitava da Páscoa. São 8 dias que nós celebramos a mesma alegria do dia da ressurreição. E se vocês acompanharam a liturgia da palavra, rezando aí em casa, eu mesmo assistindo uma missa ou participaram de alguma missa durante essa semana, vocês devem ter notado que alguns dos evangelhos que nós ouvimos durante essa semana fazia questão de ser introduzido assim: ao amanhecer daquele dia, o primeiro da semana. Normalmente, pelo menos 2 ou 3 aí iniciaram assim, dizendo isso: ao amanhecer daquele dia. E daquele dia é o dia da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro da semana, e nós o conhecemos porque aí é nossa semana mesmo, o domingo. Então, o Evangelho se iniciava dizendo sempre do domingo da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós sentíamos que, de fato, estávamos celebrando a oitava da Páscoa, que se encerra hoje, neste domingo, o segundo da Páscoa, e o domingo como nós o conhecemos, como domingo da misericórdia. Agora aqui, quando nós encontramos na liturgia essa bonita indicação, ou essa introdução, não é somente uma referência que o autor do livro, que na maioria das vezes é São João, não é somente para introduzir lembrando daquele dia da Páscoa. Porque aí para nós, quando o evangelista nos diz isso, né, que o domingo é o domingo da Páscoa, nós começamos a compreender e dar sentido ao domingo. Né? Ao domingo como dia da ressurreição, ao domingo como dia da manifestação do Senhor, ao domingo como dia próprio da comunidade. E aí vocês vão me perguntar, ou podem até se perguntar de alguma forma, porque vocês sabem também que tem religiões por aí que no seu modo próprio de viver a fé, no seu credo, eles cultuam e guardam o sábado. Né? O sábado como o dia do descanso, o dia que na linguagem hebraica diz o Shabá, o Sabá, o dia que Deus descansou. Aí alguém dizer, então eles estão errados e nós estamos certos. Não, não tem nada a ver com isso. É o modo como eles compreendem a fé e a Sagrada Escritura. Nós compreendemos a nossa fé e as Sagradas Escrituras a partir do domingo. Para nós, o domingo é o dia mais importante, porque é o dia da ressurreição do Senhor. Para eles, no entanto, é o sábado, é o dia do descanso, porque faz lembrar a antiga aliança, e na antiga aliança Deus descansa no sábado. Vocês se lembram bem, que Deus criou
as coisas, e todos nós, e o mundo, em 7 dias, e no 7º, que é, portanto, o sábado, ele descansou. Quem vive da antiga aliança, vive atrelado a isso, que no dia do descanso de Deus é o dia mais importante para eles, então aí se descansa, não pode fazer nada e dedica-se àquele momento a Deus. No entanto, quando nós olhamos do ponto de vista cristão, que é o que nós somos, o dia do descanso de Deus é o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo está no sepulcro, o dia que nosso Senhor está morto. Ele morre na sexta-feira e no sábado, ou da quinta-feira à noite para o sábado, ali na meia-noite, né, ali na madrugada, ele morre. E no sábado, então, ele está no seu descanso, ele está no sepulcro. E nós, no sábado, nós também não fazemos nada. Vejam que na sexta-feira santa nós não celebramos a Eucaristia, nós comungamos o pão já consagrado. No sábado é o silêncio, é o dia do grande silêncio, não se reza, não se faz nada. Nós só voltamos a fazer alguma coisa na madrugada, ou pelo menos na noite do sábado, quando nós esperamos a ressurreição do Senhor. Aí, o domingo para nós, eu repito, ganha o sentido mais profundo que nós podemos dá-lo, porque é o dia da ressurreição do Senhor. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, poxa, por que o padre está fazendo essa introdução tão longa do domingo? Será que é tão necessário? É necessário. É necessário para nós recordarmos a beleza do domingo. É necessário para nós entendermos porque agora nós estamos aqui na igreja e nós não estamos em casa. É necessário para nós compreendermos porque nossa liturgia, ela não tem um caráter do descanso do sábado, mas ela tem um caráter da ressurreição do Senhor, que é no domingo, aqui. E quando nós vamos olhar para o evangelho de hoje, isso aí dá um passo muito largo para a nossa fé, porque do ponto de vista da fé também, quando Cristo aparece na comunidade, e nós ouvimos no Evangelho, diz-nos o Evangelho de hoje, que é naquele dia, né? Qual é o dia que o evangelista está se referindo? Ao domingo, porque vejam como é que é introduzido o Evangelho de hoje. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, agora não é mais o amanhecer como nós vínhamos acompanhando, mas é ao anoitecer, e o anoitecer era naquele dia da Páscoa, e ele continua, o primeiro da semana. E qual é o primeiro da semana? É o domingo. Vejam, caríssimos irmãos e irmãs, é o dia em que Cristo vai à sua comunidade, à comunidade discipular e apostólica, e ali ele então comunica a paz àqueles discípulos. E vejam, caríssimos, que é uma coisa interessante que aqui nós encontramos. Os discípulos estão num lugar, numa casa, e provavelmente numa casa de Pedro, de alguns deles, mas eles estão com as portas fechadas. É isso que o evangelista nos diz, com medo daquilo que iria acontecer com eles depois da morte de Cristo. E vejam que todos os discípulos voltaram a sua vida, porque o Cristo, aqueles que eles esperavam, morreu numa cruz. Então eles não têm mais o que esperar ou o que fazer, estão morrendo de medo, com medo da perseguição que vai iniciar contra eles, vinda dos judeus e de todo o povo. Então eles estão amedrontados. E vejam que no domingo, no dia da ressurreição, o Cristo então entrou na casa onde eles estavam e comunica a eles: a paz esteja convosco. É isso que o Cristo diz. E ele vai dizer isso por uma segunda vez, porque na primeira vez que ele diz, é como se jogasse na terra, é como se jogasse por terra toda a dúvida que pairava no coração daqueles discípulos, todo o medo que estava rondando o seu coração. Vejam que o evangelista diz que ao anoitecer daquele dia, aqui a escuridão não é só simplesmente do tempo, mas é da compreensão do mistério da Páscoa, porque a única imagem que eles têm naquele instante é a imagem da cruz. E a imagem da cruz é uma imagem muito dolorosa para eles, porque eles viram o seu Senhor, aqueles que eles esperavam, morrer de uma forma trágica,
muito trágica na cruz. Aqueles que ele esperavam morreu numa cruz. Então, a escuridão também é da incompreensão que não está na cabeça daqueles discípulos. Mas quando Jesus Cristo comunica-lhes a paz, vejam que desfaz na cabeça dele, no coração dele o medo. É como se dissesse, olha, o Cristo de fato ressuscitou. A nossa esperança reacendeu, reanimou. E aqui está, já para nós hoje, no nosso tempo, uma coisa extraordinária. Caríssimos irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo desfaz em nosso coração toda dúvida, todo medo, toda insegurança se desfaz em Cristo. Por vezes a nossa vida também é tomada pelo medo, também é tomada por inseguranças. E aqui está a beleza do segmento a Cristo, de estar na comunidade e esperar pelo Senhor, porque é Ele mesmo que quer desfazer as dúvidas e incredulidades do nosso coração. E vejam que nesta cena, algo de extraordinário ainda vai acontecer. Porque vocês ouviram que no primeiro dia depois da ressurreição, um membro da comunidade faltou. Aqui eu estou dando um salto, depois que Cristo comunica o Espírito Santo, dá a paz, porque depois nós vamos retomar isso lá na festa da Páscoa, porque aí é quando se estende todo esse tempo, ou na festa de Pentecoste, que é quando estende todo esse tempo da Páscoa. Naquele dia da reunião do Senhor, da comunidade, faltou um discípulo. Quem foi que não estava na missa? Quem foi que faltou à missa naquele dia? Quem foi? Diga o nome dele forte aí para a gente ouvir. Mas eu não ouvi não, estou com problema de edição. Foi Tomé. Tomé não foi à missa. Ele faltou à missa. Eu disse ontem em João Mário e hoje em Aparecida, na Zona Rural também. O problema é antigo, O povo faltar à missa, não vai para a missa, É muito antigo isso, não começou ontem nem hoje, é lá do tempo de Jesus. Tomé não foi para a missa. A comunidade estava lá consagrando a Eucaristia, Pedro provavelmente estava lá presidindo, fez uma belíssima homilia, consagrou o pão, e Tomé não estava. E aí, olha o que a comunidade faz. Encontrou Tomé passando, foi na padaria, foi no comércio, encontrou Tomé lá no comércio, aí no comércio de Açu. E disse a Tomé, Tomé, olha, o Senhor apareceu, esteve conosco, nos comunicou a paz, mas foi uma alegria, Tomé, a gente ficou tão feliz quando vimos o Senhor, de fato Ele ressuscitou, Tomé, e só faltou você lá para experimentar essa alegria que brotou no nosso coração. Mas Tomé era um medo que nós estávamos, uma angústia, não sabíamos o que fazer, mas o Cristo apareceu e desfez tudo. Aí Pedro, achando que Tomé também ia ficar muito alegre, o comportamento de Tomé foi diferente. O que foi que Tomé fez? Não, Pedro. Para cima de mim não. Essa historinha é historinha para boi dormir, eu não caio nessa não. Se eu não colocar as minhas mãos lá, no sinal da paixão, na chaga da mão, na chaga do peito, eu não vou acreditar. Aí Pedro insistiu, não está aí, mas eu sei porque eu soube depois de algumas informações aí que chegou até a mim. Diz que Pedro insistiu tanto, mas Tomé, nós tocamos, Tomé. Nós tocamos não, que Pedro não tocou não, Pedro não precisou tocar. Mas nós vimos Tomé, ele falou conosco, ele sentou à mesa conosco, mas Tomé disse, não Pedro, não adianta, eu só vou acreditar se eu tocar naquelas chagas, se eu não ver com os próprios olhos que a terra há de comer, eu não vou acreditar. Olha o que é que Tomé faz. E aí o que é mais interessante, porque, vejam, Tomé, ele precisava tocar nas chagas de Cristo. Ele precisava ver. E isso também não é um problema de hoje, que nós encontramos hoje em nosso tempo. É um problema do tempo de Jesus mesmo, porque, vejam, Tomé está sofrendo de uma doença. E a doença de Tomé é a doença do esquecimento. Ele esqueceu, Tomé simplesmente, passado ali os 8 dias, Tomé se esqueceu da autoridade que tem Pedro na comunidade, da autoridade da comunidade para anunciar o ressuscitado. Tomé esqueceu completamente que Cristo disse que iria ressuscitar ao 3º dia. Tomé estava sofrendo de uma doença espiritual muito forte, a doença do esquecimento da fé. Ele esqueceu de tudo aquilo que ele tinha ouvido do Cristo.
E aí, alguém pode dizer, isso é coisa de Tomé, mas é coisa do nosso tempo também. Há muita gente que esqueceu completamente o que é a comunidade. Há muita gente que está sofrendo também da doença do esquecimento da fé, que se esquece de rezar, que esquece de ler a Bíblia, que esquece da comunidade, que esquece da autoridade do Papa. Há muita gente sofrendo dessa doença. Há gente por aí criticando o Papa Francisco, como Tomé fez, que não quis acreditar na autoridade de Pedro, na autoridade da comunidade. E esta é uma doença também do nosso tempo. Não é só de Tomé, que de repente esqueceu de que tem que ir para a missa, que esqueceu que ele poderia fazer uma leitura ali na missa, tomar o livro para fazer a leitura. Isso não é do tempo só de Jesus, é do nosso tempo de hoje. E aí, talvez, nós precisássemos ou precisemos também pedir ao Senhor a graça de tocar em suas chagas. Agora, aqui há um parêntese que é muito importante. Jesus Cristo, estando, esperando aí, passados dias, depois que Pedro fez aquela insistência toda com Tomé, Tomé resolveu voltar à comunidade. Passados aqueles dias, ele foi para a missa, não ficou em casa assistindo televisão, nem no celular, nada do tipo, foi para a missa. E aqui que para mim é o mais bonito, porque Cristo, ele não foi à casa de Tomé fazer uma espécie de revelação privada a Tomé. Não tenho nada contra com as revelações privadas. Ele não foi à casa de Tomé dizer, olha Tomé, como tu não estava lá na missa no domingo, eu vim aqui tomar um cafezinho, bater um papo, comer um pedaço de bolo e te dizer que eu ressuscitei. Ele não fez isso. Pelo contrário, ele esperou Tomé ir à comunidade. Porque aqui está, meus caríssimos, meus irmãos e minhas irmãs, a comunidade é o lugar por excelência da revelação do Senhor. Aqui eu não estou anulando o fato da nossa experiência familiar, da nossa experiência em nossas casas com a palavra de Deus e com a oração. Não estou anulando. Pelo contrário, eu até insisto, isso é muito bonito, incentivar a nossa vida de fé em nossas casas. No entanto, a autoridade da comunidade, a comunidade é o lugar da manifestação do Cristo. É aqui que o Cristo se revela, na palavra, na Eucaristia e em todos nós aqui reunidos, porque nós somos o corpo místico de Cristo. Aqui, caríssimos irmãos, a comunidade se revela como um lugar de pertença. Por vezes, Tomé era da comunidade, mas Tomé ainda não pertencia àquela comunidade. E para nós hoje, ser da comunidade é também pertencer, é se comprometer com o Cristo que aqui se revela. Porque, por vezes, as pessoas dizem, não, eu não vou à comunidade porque, sei lá, não encontro a revelação de Cristo, eu não vou à comunidade por causa de N motivos. Mas a comunidade não deixa de ser o lugar próprio da revelação. Quem quer ter revelação privada pode até ter, mas a comunidade é o lugar próprio. Se alguém me disser aqui, padre, eu estava passando, quando eu virei a esquina, dei de cara com Jesus Cristo, tombei com ele, eu vou dizer, eu não duvido não, você deve ter se encontrado com ele. Agora, eu antes de tombar com ele na esquina, eu tombei com ele aqui na igreja. Eu me encontrei com ele na comunidade, porque a comunidade sempre, por mais pecadora que seja, a comunidade sempre será o lugar da manifestação de Cristo, assim como ele fez ali. E vejam, que é justamente isso que ele vai fazer com Tomé. Quando Tomé está na comunidade, nos 8 dias passados, ele vai à comunidade e diz o que é a Tomé. Coloca aqui a tua mão, Tomé. Vai, toca na minha chaga. Toca na chaga do meu peito. Sente que sou eu, Tomé. Sente, Tomé, que eu ressuscitei. Ele convida a Tomé a tocar nas chagas. E aí Tomé vai fazer a expressão mais linda deste evangelho. Qual é a expressão? Vamos dizer isso, vamos dizer com muita força. E a gente acrescentou ainda nessa expressão, a gente achou pouco essa coisa de meu Senhor e meu Deus, nós dissemos assim, eu creio, vamos dizer juntos, meu Senhor e meu Deus. Pois é, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. É isso que Tomé vai dizer.
Ele tocou nas chagas de Jesus Cristo para ser curado da sua doença, para ser curado da sua incredulidade. Por vezes, caríssimos irmãos, nós também hoje precisamos tocar nas chagas de Cristo. Nós precisamos sentir a força que brota da sua ressurreição. Agora eu vou dizer para vocês, tocar nas chagas de Cristo é de gente incrédula. Sabe? Porque é isso que ele vai dizer a Pedro. As pessoas ficam aí por aí fazendo movimentos e dizendo: eu vou tocar na chaga das mãos de Cristo. Eu vou tocar na chaga dos pés de Cristo. Eu vou tocar na chaga do joelho de Cristo. Mas tocar nas chagas é para aquele que é incrédulo. Porque o que é que ele vai dizer a Tomé depois? Olha, bem-aventurados. Ele não diz bem-aventurado aqueles que tocaram na minha chaga, não. Bem-aventurado aqueles que acreditaram sem terem vistos. Esses são os bem-aventurados. E os incrédulos são aqueles que precisam tocar nas chagas. Caríssimos irmãos e irmãs, nós não podemos ser uma comunidade de incrédulos, que precisamos tocar para dizer: Cristo está presente. Eu não vou à igreja tal, porque eu não vi Cristo lá. Eu vou para a igreja Y, porque lá eu me encontrei com Cristo. Não vai se encontrar, porque eu digo e repito, tocar é coisa de gente incrédula. Nós que temos fé, basta ouvir dizer, basta sentir que na Eucaristia Cristo está presente. Na palavra Cristo está presente. Assim como ele fez com Tomé. E aí então nasce um bocado de coisa, né? Vou fazer a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, porque eu preciso tocar. Eu vou fazer a novena agora da chaga, das 7 chagas da cabeça de Jesus, porque eu preciso tocar. Caríssimos, tocar, a partir desse evangelho, é coisa de gente incrédula. Porque é isso que ele vai dizer: olha, Tomé, toca aqui e não seja incrédulo, mas fiel. Não seja incrédulo, mas fiel. Agora, sabe qual é o nosso problema? E não é só de vocês não, é o meu também. É o meu problema como padre. É a minha falta de fé. Isso é o meu problema. O meu problema como padre é não ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus vai nos dizer: quem tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode dizer: pega essa montanha daqui e vai para lá. E nós temos montanhas em nossa vida, eu tenho montanhas em minha vida que precisam ser removidas. Mas por que não são removidas? Porque eu não tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Tomé não tinha uma fé. E é esse o nosso maior problema, nós alimentarmos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós não a alimentamos, nós precisamos sair por aí tocando em um bocado de coisa, porque tudo é Cristo. Esse é o nosso problema hoje. Quando nós vemos um irmão dizer: eu vou para Cochichina, porque lá o padre de lá faz chover dentro da igreja. Porque esse é o nosso problema, é uma questão de fé. E o problema da fé de Tomé era daquele tempo e é também de hoje. Foi isso que eu disse de manhã Aparecida: Tomé me representa. Tomé me representa, porque por vezes eu também sou assim. Eu preciso tocar para ver que Cristo está aí. Caríssimos irmãos e irmãs, nessa liturgia, vamos pedir a Deus a graça, eu penso, de: meu Senhor, eu quero ter fé. Vamos pedir a Ele. Acho que essa é a nossa prece hoje. Aumenta a minha fé, Senhor. Me ajuda a ser um homem ou uma mulher de fé, para que eu não precise sair por aí acreditando em tudo que me contam. Para que eu não precise mais, Senhor, duvidar da Tua presença. Porque, caríssimo, toda vez que nós duvidamos da presença de Cristo, nós ainda estamos mortos dentro do sepulcro. E vejam que é assim que termina esse evangelho. O evangelho termina justamente dizendo isso. O último versículo, no versículo 31. Se vocês não gravarem tudo que eu disse hoje, e eu sei que não vão gravar, depois pode até rever lá na internet, né? Tem o último versículo, diz assim, falando, né? Que muitas coisas foram escritas, aí diz assim: mas estas foram escritas para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. É assim que termina o Evangelho. E por que então esse Evangelho, essa última passagem é muito importante? Porque justamente, caríssimos, crer em nosso Senhor Jesus Cristo é ter vida. Se nós não vivermos de Cristo, estamos mortos. E não é uma morte física, não. Porque eu acredito que todo mundo está forte, vai viver ainda por mais 100 anos ainda. A morte aqui é espiritual. A morte aqui é para a comunidade. Tomé estava vivo, morto. Aquela brincadeira, né? Vivo, morto, morto, vivo. Tomé era um morto-vivo. E tem muita gente lá fora, lá na paróquia dos outros, muita gente por lá morta. Porque duvida da presença de Cristo. Porque a experiência com Cristo ainda não foi profundamente feita. Veja que São Paulo vai nos dizer: quem crê e for batizado será salvo. Parece então que crer e ter vida são duas coisas, unidas. Não é possível estar vivo e não crer. E também não é possível crer e estar morto. Duas coisas não se unem. Estar vivo é sinal de crer. E crer tem que estar vivo em Cristo. E a nossa vida, vamos dizer depois, está escondida em Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, então, eu queria pedir a Deus, eu queria pedir por mim e por vocês, que nós sejamos homens e mulheres ressuscitados. Que nós sejamos homens e mulheres pascalizados. Que nós sejamos homens e mulheres da ressurreição. Que nós não estejamos mortos dentro de um sepulcro, mas que nós estejamos vivos. E eu creio profundamente, aqui é um crer de um padre, um pastor e um fiel, um irmão. Eu creio profundamente que eu não sou padre de uma comunidade de mulheres e homens mortos. Eu creio profundamente que eu sou padre de uma comunidade viva. Eu creio nisso. Que eu aqui não estou falando para ninguém que está morto espiritualmente. Pelo contrário, eu creio que vocês estão profundamente vivos. Porque não é possível que uma assembleia que diariamente comunga desta Eucaristia, deste pão, e escuta esta palavra e vem à missa, não é possível que ela permaneça morta, mas ela está viva, e eu creio nisso. Esse é o meu crer. Eu creio que nós estamos vivos. E diante deste crer para mim, que é tão profundo, eu penso então que nós vamos cada vez mais nos comprometer com a causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Tinha uma musiquinha, pode